Oh, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de todos os dias de dizermos não para as coisas que esse mundo pode nos oferecer e vivermos, Pai, de acordo com a Tua palavra, Pai. Porque, Pai, isso é algo tão bom, é tão maravilhoso para a nossa vida, de seguir, Pai, cada palavra a qual Tu tem nos ensinado, de não deixarmos de lado, Pai, cada vírgula que Tu tem escrito, porque o desejo da nossa vida é viver na plenitude de tudo aquilo que Tu tem dito, Pai. Obrigado, Pai, porque todos os dias os nossos sonhos são viver os Teus sonhos, Pai. Que a nossa vida, Pai, ela não é mais nossa, mas ela é plenamente Tua, Senhor. Por isso que podemos declarar com todas as letras que vamos Te seguir, Pai, até o fim da nossa vida, porque não existe um outro caminho, não existe um outro Deus além de Ti. Tu és tudo o que precisamos, Pai. Toda a nossa vida Te pertence, Senhor. Por isso Te adoramos em espírito e em verdade. Levantamos as nossas mãos santas e gritamos aos quatro cantos dessa terra: Abba, Pai. Porque Tu és o nosso Pai querido, o nosso Pai de amor. É aquele, Pai, que nós confiamos a nossa vida. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por podermos ter motivos de sobra para viver de acordo com a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Então, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Amados, deixa eu dizer uma coisa. O nosso Deus, Ele nos surpreende em cada momento do nosso dia a dia, e a gente se alegra como filhos de Deus de podermos estar diante dEle e adorarmos sem nenhuma reserva diante do Senhor. Porque realmente, amados, se existe alguém que merece a nossa adoração, é esse Deus verdadeiro, a qual podemos nos prostrar diante dEle todos os dias da nossa vida. E sabe, amados, esse mês de abril, nós estamos com um tema, que é um tema justamente: a minha vida valeu a pena? É uma pergunta, amados, que provavelmente as pessoas vão fazer quando chegar aos últimos dias da sua vida. Só que como nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã, nós podemos estar partindo hoje para estar diante do Senhor. Então, amados, por que não já fazemos essa pergunta agora mesmo? Será que a minha vida valeu a pena? Valeu a pena ao quê? Valeu a pena, amados, viver de acordo com aquilo que Deus nos ensinou? Porque, amados, se a nossa vida não agradou ao Senhor, eu posso lhe garantir uma coisa: você não ganhou a tua vida, você perdeu a tua vida. Porque o mundo lá fora, amados, ensina totalmente ao contrário daquilo que Deus diz na sua palavra. E nós podemos ter a certeza, porque assim Deus nos mostra que a sua palavra é que é a verdade. E, amados, isso não é um faz de conta. Eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, fiquei duvidando se Deus era verdadeiro ou não. Será que estavam me ensinando uma mentira e no dia que eu morrer eu vou descobrir que aquilo que eu pensava que era uma verdade era uma mentira? Mas, amados, é impressionante como Deus não deixa nenhuma dúvida no meio do caminho. Se você ler aquele livro Mais que um Carpinteiro, ele vai te mostrar na psicologia, na matemática, no direito, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E que Ele não ficou preso à morte, Ele ressuscitou. Então, amados, aquilo que nós cremos, até a própria ciência, ela pode comprovar que nós cremos num Deus que é o Deus verdadeiro. Ah, Eduardo, mas você quer me dizer que eu vou pegar Jesus Cristo, levar ele para um laboratório e mostrar novamente que Ele ressuscitou? Não, não existe apenas dessa maneira. Nós não temos como pegar Jesus Cristo, levar para um laboratório e fazer um experimento científico e ver quando Ele morreu, se Ele ressuscitou. Mas nós temos provas escritas, provas de testemunha, várias e várias provas, amados. Até quando você preenche um cheque, você está provando que Jesus Cristo esteve nessa terra, que Ele morreu. Mas deixa eu te garantir uma coisa: Ele ressuscitou. E é por isso que os discípulos deram as suas vidas por aquilo que antes eles achavam que era uma mentira. Mas o tema não é esse, mas eu queria somente trazer um entendimento. Isso deixa para uma outra oportunidade, para te comprovar que aquilo que nós cremos, amados, não é uma mentira, é uma verdade. E, amados,
Algumas pessoas contam, não sei se é verdade ou não, que diz que aquele grande pintor é Leonardo da Vinci, eu acho que era esse o nome dele. Um dia ele estava pintando um quadro, ele fez todo o esboço, escolheu todas as cores, fez o plano de fundo de todo aquele quadro, e ele chegou, de repente ele parou. E ele olhou para um dos alunos dele e disse, vem cá, termina esse quadro. E o aluno dele se desesperou naquele momento, disse, mas como? Eu, um simples aluno de quem? De Leonardo da Vinci, vou pegar e terminar um quadro desse, do mestre da pintura. E Leonardo da Vinci chegou, olhou bem dentro dos olhos dele e disse, será que aquilo que eu comecei, tudo aquilo que eu te ensinei, não será que te inspira a você dar o melhor que você tem e terminar esse quadro? E sabe, amados, essa pergunta não ficou apenas com Leonardo da Vinci. Essa pergunta o próprio Jesus Cristo faz para mim e para você também. Porque se nós olharmos, amados, toda a obra que Jesus Cristo fez, o sacrifício a qual Ele passou, para quê? Para que eu e você tivéssemos a nossa comunhão restaurada para com Deus. Será que tudo aquilo que Ele fez e nos ensinou, será que não nos inspira a vivermos e darmos o melhor da nossa vida para Ele? Porque, amados, uma coisa que é certa mesmo, amados, eu e você, como filhos de Deus, devemos entender que a nossa vida não é mais nossa, mas é dele, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. Então, amados, Ele fez uma prova de amor, a qual, amados, durante toda a minha vida, se eu morrer 500 vezes, eu não conseguirei chegar à altura de tudo aquilo que Ele proporcionou para mim e para você, porque você é amado do Pai. Jesus, Ele te ama, por isso que Ele comprovou isso. Como? Morrendo naquela cruz, se sacrificando por amor de mim e de amor de você. E sabe, amados, e tem pessoas que nessa vida elas nos inspiram, né, por causa da obra de Jesus Cristo. E uma das pessoas que eu tenho guardado muito no meu coração era a madrasta da minha mãe. Ela já partiu, já para estar com o Senhor, mas Dona Nê era uma senhora que, se você perguntar para mim, ela já ministrou em uma igreja, ela já fez grandes cruzadas? Não, ela ministrava para a sua família. Ela ensinava o evangelho para a sua família. Porque quando minha mãe tinha 5 anos de idade, o que aconteceu? A minha avó, por parte de mãe, veio a falecer de um parto. E aí o meu avô casou novamente com Dona Nê. E quando ele casou, amados, com Dona Nê, meu avô já tinha 5 filhos, e ela adotou, eu posso assim dizer, esses 5 filhos. E a minha família, por parte de mãe, ela é de uma outra religião. Mas Dona Nê, ela começou a ensinar o caminho da verdade. Ela começou, amados, a tratar os filhos de seu Manuel, justamente como se fossem seus filhos. E ela teve mais uma filha, né? E o que aconteceu, amados? Agora 6 filhos para ela tomar de conta, mas mesmo assim ela cuidava como filhos. E ela ensinava todos os dias a palavra para cada um deles. E, amados, era impressionante, e quando eu e Rita, a gente ia lá em Campina Grande, na época Daniel já estava nascido, e quando a gente chegava lá, o amor que ela tinha para com Deus era algo impressionante. Aquele amor que ela inspirava, porque você olhava para a Dona Nê e não via Dona Nê, você via Jesus na vida dela. E quando a gente chegava lá, rapaz, ela recepcionava a gente com tanta alegria. E ela nos colocava para dentro de casa, fazia tapioca com queijo, um cafezinho, se sentava. Ela gostava de nos escutar, ela gostava de nos ensinar. O amor dela nos inspirava. Não me entenda errado quando eu digo assim, que o amor dela nos constrangia, porque não era um constrangimento no mau sentido, mas era um constrangimento que nos trazia alegria, pelo amor e cuidado que ela tinha para conosco. E no dia, amados, que ela partiu para estar com o Senhor, foi algo impressionante, que eu e Rita, a gente viajou para Campina, lá para o velório, e ao chegar lá, a gente se depara, mas naquele velório, com um bocado de pastor que eu nunca imaginava na minha vida, ver tanto pastor em um enterro só. E cada pastor que falava, eles traziam ao nosso conhecimento de coisas que a gente não tinha conhecimento. E, amados, minha avó, assim como a gente a tratava, e a gente tinha um carinho muito grande para com ela, ela não recebia muito dinheiro, ela não tinha muito dinheiro. Mas o que ela tinha, amados, ela pegava, compartilhava para que o evangelho pudesse ser ministrado. Tinha um dos pastores lá da igreja presbiteriana que chegou e disse que era constrangido todo mês, constrangido no bom sentido, aí na casa de Dona Nê,
para poder receber uma oferta para a televisão e para a rádio, que ele tinha um programa na televisão e um programa na rádio. E ela dizia, olha, passa aqui que eu tenho uma oferta para poder lhe entregar. E, amados, ela fazia questão. E quando ele não ia, o que era que acontecia? Ela ficava chateada. Né? Foi com ela, pronto, foi ela, Dona Nê, que acabou com a primeira profissão que veio ao meu coração. Sabe, eu vou explicar melhor para você não entender errado. Durante muito tempo, eu pedi à minha mãe um carrinho que tinha de madeira, porque ela tinha uma loja de vender roupas para bebê. E eu chegava e dizia assim, mãe, me dá aquele carrinho de madeira de presente. Ela dizia, meu filho, seu pai agora não tem condições. Depois, no próximo mês, a gente vai ver se ele dá esse carrinho para você de presente. E passou 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, e nada de eu ganhar o carrinho de presente. Um dia, eu resolver do meu jeito. Fui lá na casa da minha avó, peguei o carrinho de madeira, botei debaixo da blusa. Você sabe que criança é inocente, né? Não dava para todo mundo ver que eu estava com um carrinho de madeira debaixo da blusa. E eu cheguei e disse, vó, eu estou indo embora, tchau. E porque lá em Campina Grande a gente ia de um canto para outro e a pé. Não era perto, mas não tinha problema da gente ir a pé. E, amados, eu estava chegando perto de casa, né, com meu carrinho recém-roubado, feliz da vida, amados, brincando nas paredes que tinha lá. E quando eu olho do lado de fora, quem é que eu vejo lá? Minha mãe me esperando. Eu não sabia que minha avó tinha acabado com a minha profissão. Ela ligou para a casa da minha mãe e disse, olha, Eduardo pegou um carrinho aqui escondido e levou. E sabe, amados, o carinho e o amor que ela tinha para conosco, em não deixar com que a gente entrasse, enveredasse pelos maus caminhos, era algo impressionante. Era um amor que ela tinha, era um cuidado que ela tinha. Eu sei, amados, que a minha profissão de roubar carros, graças a Deus, não teve continuidade, porque ela botou um ponto final ali, naquele dia. Porque eu ainda me lembro como hoje, amados, depois da pisa que eu levei, eu acho que não doeu mais a pisa, mas sim aquilo que minha mãe me disse. Disse, eu estou criando um rapaz para poder ser um homem de Deus e não ser um ladrão de carro. E sabe, amados, aquilo dói, as palavras que ela tinha. Por causa de quê? Porque minha avó tinha ligado para ela e tinha dito, olha, isso não é bom, dê educação para seus filhos. E sabe, amados, muitas vezes isso pode parecer duro, mas era necessário para que a minha vida não fosse mais daquele jeito. Então, amados, Dona Nê, ela me inspira demais a viver uma vida que agrade ao Senhor, porque ela negou-se a si mesma para poder uma vida que agradasse ao Senhor em todos os sentidos do seu dia a dia. Ao ponto, amados, de cuidar do meu avô, que ele teve esclerose e passou 10 anos em cima de uma cama, mas mesmo assim, eu nunca vi Dona Nê reclamar. Eu nunca vi ela murmurar da vida. Quando a gente chegava lá, a gente orava, ela agradecia ao Senhor pela vida, pelo que tinha, pelos seus netos, porque ela nos considerava como netos. Então, amados, alguém como ela nos inspira a viver aquilo que Deus tem proporcionado para a minha vida e a tua vida também. Porque eu creio de todo o meu coração que quando ela fechou seus olhos aqui nessa terra, ela estava diante do nosso Senhor. E Deus olhou para ela e disse, filha amada, em quem eu sinto o maior prazer, entra no gozo, no descanso do meu Pai. E eu e você, amados, nós podemos ter isso para a nossa vida. Temos pessoas que nós convivemos, amados, que nós gostamos de estar de lado, porque elas nos inspiram, elas nos exortam, elas fazem, amados, com que eu e você não desistam no meio do caminho. Porque, amados, como na construção dessa igreja, quando a depressão quis bater na minha porta, eu tenho de lado, no meu lado, uma leoa, que é justamente aquela que dorme, acorda e o cabelo não assanha, a Rita de Cássia, e que um dia ela chegou para mim, amados, a minha vontade que eu tinha era só de dormir. Eu dizia, rapaz, eu estraguei tudo, cara. O que é que eu fiz? Botei a minha casa justamente aqui com um penhora para se der alguma coisa de errada, né, para pagar as contas da igreja. E como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou explicar para a Rita e para os meninos que a gente vai morar debaixo de uma ponte? E ela chegou lá junto em mim um dia, e eu lá deitadinho, todo embrulhado, cabisbaixo, e ela parou, olhou para mim e disse, vem cá, e me diz uma coisa, quem foi que mandou a gente se mudar? Eu digo, eita, lá vem pancada. Aí eu disse, rapaz, Rita, deixa eu lhe dizer uma coisa, foi Deus. Porque tu acha que eu ia arrumar sarna para a gente se coçar? E sabe o que é que ela disse? Se foi Deus, descansa, porque tudo vai dar certo. Ele vai providenciar tudo o que é necessário. E sabe, mas a gente precisa de pessoas desse jeito.
pessoas que nos levem cada dia mais para perto de Deus, pessoas que vivam uma vida que vale a pena viver o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Então, amados, eu e você devemos ser inspirados pelo Senhor todos os dias da nossa vida, porque o sacrifício que Ele fez, se você parar para ler e estudar o sacrifício de Jesus, você vai te constranger o amor que Ele tem. Porque, amados, você já imaginou, você já foi acusado de uma coisa que você não fez? Eu já fui várias e várias vezes acusado, até na internet, de coisas que eu nem imaginava que eu teria feito, nem pensado eu tinha sido acusado. Mas, amados, imagina alguém ser julgado e era inocente, ser condenado por qual pecado? O que é que ele fez de mal? A única coisa de mal que ele fez foi ter falado a verdade. Ele ter dito que era filho de Deus. Então, os líderes religiosos, os judeus, não gostaram daquilo e disseram que era uma blasfêmia. Então, julgaram e disseram, rapaz, ele merece o quê? A morte. Manda para quem? Para Pôncio Pilatos. E quando chega lá, amados, era justamente a época da Páscoa. E estava Barrabás, aquele que estava fazendo que houvesse motim contra o Império Romano. E não apenas ele estava levando assim confusão, ele também, amados, era acusado também de quê? De provocar mortes em pessoas. Ele tinha assassinado também pessoas. E, amados, um homem inocente e do outro lado um homem que realmente tinha cometido crimes. E sabe o que é que o povo gritou? Solta Barrabás, mas crucifica a quem? A Jesus. E, amados, você já se sentiu nesse lugar? E ele passou por isso por amor de mim e de você. E logo depois ele foi flagelado. Amados, se você estudar como era aquele chicote que os romanos usavam, deixava a pele da pessoa em carne viva. E não era, amados, assim uma chicotada qualquer, aquilo doía muito. Então imagine algo, amados, que tinha pontas de ossos, como também aquelas coisinhas de chumbo, que quando ele dava uma chicotada, aquilo entrava no couro, que quando ele puxava, vinha um pedaço da carne. Sabe, amados, ele foi flagelado, depois pegaram uma coroa de espinhos. Você sabe muito bem que a nossa parte da cabeça tem várias veias sanguíneas. É ou não é verdade? E ele colocaram a coroa, amados, e o sangue escorria pelo rosto, escorria pelo corpo dele, mas ele estava lá por amor de mim e de você. Ele teve que levar a sua própria cruz. Amados, você já imaginou a pessoa ter que levar aquilo que seria usado para torturar ele até a morte? Mas ele teve que levar por amor de mim, por amor de você. E quando chegou lá, amados, que colocaram a cruz num lugar, ele terá as suas mãos, os seus pés transpassados. Sabe, amados, ele foi apregado naquela cruz. E era uma morte horrível, amados, era uma tortura seguida de morte, aonde, com o decorrer do tempo, os músculos do peito começavam a enrijecer. Então o ar entrava, mas ele não conseguia mais colocar o ar para fora. E a pessoa morria, asfixiado, como falar aqui no Brasil? É assim mesmo? Ele morria com o ar, mas o ar dentro saía, dá para entender? E, amados, era uma morte horrível. E, amados, ainda tinha mais, as pessoas passavam por lá zombando dele, dizendo, olha, se tu és Deus, salva-te a ti mesmo, desce daí. Então, amados, esse escárnio, as cuspidas, tudo o que ele passou, foi por amor de mim, por amor de você. Sabe, amados, ele ainda teve mais o seu corpo transpassado por uma lança, para terem certeza que ele estava morto. Por isso que não quebraram os ossos das suas pernas, porque, amados, eles quebravam os ossos para que a pessoa não conseguisse erguer e, com isso, aliviar os músculos e voltar a respirar novamente. Mas Jesus passou por tudo isso, e esse sacrifício dele, amados, foi por amor de mim, por amor de você. Então, entende bem isso. Uma das grandes perguntas que eu e você precisamos entender e responder essa noite, era que se hoje você pudesse estar diante de Jesus, olhar para ele e perguntar, Jesus, e aí? E ele olhasse para o sacrifício que ele fez, que ele teve, passou lá naquela cruz, e olhasse para a minha vida, para a tua vida, a nossa vida, será que ele ia dizer assim, puxa vida, o sacrifício,
a qual eu passei valeu a pena, porque eles vivem segundo os meus ensinamentos. Ou será que Jesus iria olhar para nós e dizer, puxa vida, ele não entendeu o grande amor que foi demonstrado para com a vida dele, para alcançar e transformar ele? Porque, amados, eu e você, nós temos tudo o que é necessário para ter uma vida plena. Nós temos tudo o que Deus proporcionou, amados, para mim e para você, porque o diabo roubou de você. Mas quando Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele te devolveu tudo o que era teu. Então eu posso, eu tenho e eu devo viver de acordo com aquilo que Deus está me dizendo. Porque, amados, a minha vida ela tem que valer a pena. Eu tenho que viver uma vida que agrada o Senhor em cada momento do meu dia a dia. E não aquilo que o mundo pode me trazer, mas aquilo que Deus pode me proporcionar. Porque eu e você, nós como igreja, nós temos perdido, eu posso assim dizer, o sentido de eternidade. Nós olhamos mais para as coisas dessa terra do que para tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim e para você. Porque momentos de prazer não vale a pena trocar minutos por uma eternidade. Dá para você entender? Um carro, uma casa, são coisas boas, são coisas lícitas. São coisas que Deus nos proporciona, mas não é errado você ter um carro. Não é errado andar de helicóptero. Eu gosto de helicóptero. Até hoje eu nunca andei, mas eu gosto de usar um drone. Eu não posso pilotar um helicóptero, mas eu piloto um drone e tenho até a carteira, né, para poder dirigir o drone lá. Eu não sei como é que chama o negócio daquele lá, mas eu tenho o certificado. Porque eu digo, rapaz, eu ainda não cheguei lá, mas um dia ainda vou chegar. Dá para entender, amados? Mas, amados, Deus não é contra nada aquilo que eu e você possamos ter, mas Deus é contra o amor a essas coisas. Aonde eu coloco uma casa em primeiro lugar, aonde eu coloco a minha esposa e os meus filhos em primeiro lugar, antes de Deus. Deus quer, mas que a nossa família seja uma bênção, que nós possamos ter um carro para poder ir e vir. Esses dias, amados, a gente precisou ir lá visitar os pais de Rita. Como é bom ter um carro, amados, para você sair daqui, viajar 12 horas de ida, mais 12 horas de volta no dia seguinte, mas chegar aqui feliz da vida, porque você tem um carro para poder te levar aonde você deseja ir. A minha vontade, amados, é que a gente entenda a verdade, porque a eternidade, ela faz parte da nossa vida. A eternidade, amados, não é um faz de conta, é uma realidade. Essa vida passa ligeiro demais. Mas aquilo que Deus tem proporcionado para a minha vida e a tua vida, amados, vai ser por toda a eternidade. Então não ache que é errado ter uma casa. Não, não é errado. Eu quero ter uma casa de 6 andares. Rapaz, construa, não tem nenhum problema com isso. Mas não coloque essa casa de 6 andares antes do Senhor. Não coloque o teu carro antes de Deus. Não coloque as outras coisas antes do Senhor. Não crie deuses para tomar o lugar de Deus. Mas que você tenha no teu coração, amados, esse senso de eternidade. A minha vida que eu vou viver aqui vai agradar ao Senhor, ao ponto dos céus poder me aplaudir. É errado isso? Não, amados, é trazer prazer a Deus. É poder proporcionar festas no céu. Porque se você não sabia, amado, você é proporcionador. Como é que chama aqui alguém que faz festa, que organiza festa? É produtor de festa, promotor de festas. Obrigado, thank you. Mas, amados, você é um produtor de festas. Você é aquele pessoal, se você não sabia, amados, quando você conduz alguém a nascer de novo, há festas nos céus. Quando eu e você levamos alguém que não conhece ao Senhor a conhecer a Deus, amados, os céus estão em festa por nossa causa, que nós fomos os vasos que Deus usou para levar alguém a conhecer ao Senhor. E o nome daquela pessoa não vai ser riscado do livro da vida. E sabe, amados, é isso que Deus quer, amados, nos proporcionar que a gente possa viver dessa maneira, uma vida que agrada a Deus em cada momento do nosso dia a dia. Amados, abre comigo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 19, que diz assim, amados, presta bem atenção. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos,
de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Em algumas versões diz que somos miseráveis, se só cremos em Cristo apenas para essa vida. Mas, amados, nós temos uma vida vindoura, amados. Uma vida que é por toda a eternidade. E, amados, eu e você precisamos entender, amados, que Deus tem muito mais para mim e para você. Se desejamos, amados, viver uma vida que agrada ao Senhor, se desligue das coisas desse mundo. Eu vou te contar um segredinho aqui para você começar a entender melhor o que é que eu estou falando. Quando eu e você começamos a sonhar e viver os sonhos de Deus, Deus vai começar a viver os nossos sonhos. Mas não faça isso como troca, mas faça isso, amados, com alegria no teu coração. Porque a partir do momento que eu começo a buscar a Deus, dizer, Pai, o que é que você quer que eu faça nos dias de hoje para glorificar o teu nome, você vai ver, amados, que Deus vai te responder. Ele não está mudo e Ele não está calado. Ele vai escutar as tuas orações e vai responder. Ele vai te guiar em cada momento do teu dia a dia e vai te mostrar, amados, que tem caminhos felizes sobre essa terra. E quando você se levantar, amados, e fazer os sonhos de Deus serem realizados nessa terra, pode ter certeza de uma coisa, que o resultado, não como uma troca, não é que a gente chegue diante de Deus e dizer, Pai, eu vou te dar uma bicicleta porque eu quero um carro de volta. Não é isso. Mas eu desprendido totalmente de coração e fazer a vontade de Deus acontecer. Pode ter certeza de uma coisa, amados. Deus vai viver os teus sonhos. Ele vai fazer com que seja realizado nessa terra. E você vai acordar de manhã cedo, em vez de ter um buquê de flores. Como eu queria tanto que meu marido trazesse um buquê de flores. Aí Deus faz o quê? Te traz uma árvore inteira. Porque Deus é exagerado. Sabe, amados, esse é o nosso Deus. Um Deus que deseja muito mais para a minha vida e a tua vida também. Um Deus, amados, que quando você está lá sem saber do que fazer, Deus vai abrir portas aonde não existem portas, para fazer você sorrir, em proporcionar finais felizes para aquilo que antes estava te angustiando, porque você vai ver desbaratar todos os caminhos diante de você. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Como eu disse e repito, mas para que fique bem gravado, não é troca que nós fazemos para com Deus, mas fazemos desprendido do coração. E quando nós fazemos, amados, você vai ver as coisas acontecendo, porque eu tenho um senso de eternidade, porque eu quero que Deus se faça ser conhecido nessa terra, e eu sou a pessoa que é o representante dele aqui. Eu não estou pedindo para que as pessoas olhem para mim, eu estou pedindo para que as pessoas olhem para o mediador que é Jesus Cristo. Porque, amados, as obras que eu faço não é para glorificar o meu nome, é para glorificar o nome dele. Então, amados, eu sou apenas o representante, Jesus Cristo é o mediador. E quando eu entendo qual é o meu papel e qual é o papel de Deus, amados, eu vou contribuir para que tudo aconteça. E a minha vida não vai ser uma vida seca, uma vida chata, uma vida abusada. Porque eu olhava para os crentes e dizia, eita, lavar os... Não pode. Era isso que eu rotulava os crentes. Eita, vamos jogar bola na praia. Eita, tem um crente, não pode. Tá vendo? É uma vida amargurada, triste. Mas quem foi que disse que a gente não pode brincar de bola? Que a gente não pode correr de kart? Que a gente não pode fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Nós podemos nos divertir. Nós podemos celebrar, porque temos uma certeza que tudo aquilo que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Eu posso estar lá, amados, lá no meio da brincadeira, jogando bola, sem chamar nenhum palavrão, aleluia, glória a Deus por isso. E eu posso estar lá, amados, e jogando bola, fazer aquilo com que a palavra de Deus seja conhecida naquele lugar. Eu posso viver, amados, na plenitude daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, mas muitas vezes, amados, nós estamos vivendo aquém de tudo aquilo que Deus nos diz, e eu e você, amados, nós somos os crentes quentes, aquele crente, amados, que amanhece todos os dias, dizendo, Senhor, me guia em tudo aquilo que eu devo fazer, me guia em tudo aquilo que eu devo falar, e nós vamos ver, amados, que muitas coisas vão acontecer, muitas coisas Deus tem preparado para mim e para você, porque nós entendemos como o apóstolo Paulo entendeu, nós seríamos os mais miseráveis desses homens, se crêssemos somente em Cristo, apenas para essa vida, apenas para termos o que comer, apenas para termos o que vestir, porque Jesus Cristo, amados, Ele deixou uma maneira bem clara para mim e para você, para não existir dúvida. Ele disse, rapaz, se eu te dei a vida é muito mais importante do que o alimento, do que a roupa. Foi eu que te dei, amados. Ele deu tudo que nós precisávamos para ter uma vida feliz nessa terra. Se Ele nos deu o que era o principal,
Por que a gente vai estar preocupado, ansioso? Ai, Senhor, o que é que eu vou vestir amanhã? Ai, Pai, o que é que eu vou comer amanhã? Entrega para o Senhor. E tu vai ver, amados, o que vai acontecer com a tua vida. Porque eu estou aqui justamente para te falar a verdade. Eu não estou aqui simplesmente para te ensinar um oba-oba de evangelho e dizer assim, meu amigo, traga R$10 que você vai receber 20. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo aqui, amados, que se você está plenamente diante do Senhor e entregue a Ele de espírito, alma e corpo, você vai ter uma vida plena nessa terra. Uma vida, amados, onde as tuas alegrias, as tuas satisfações vão ser completadas, porque Deus não é um mal pagador. Deus é um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Porque, amados, eu poderia procurar em todos os lugares dessa terra, mas se não fosse Deus que tivesse me proporcionado uma Rita de Cássia, já imaginou? Você acordar de manhã, olhar assim e dizer, uau, com aquele cabelo assim balançando. E eu dizer, linda, maravilhosa. O despertador, amados, ele não toca, ele aplaude. Quando Rita acorda, dizendo, é linda. Eu disse, pois é. Amados, quem poderia ser se não fosse Deus que tivesse... Eu tinha condições de pegar um barro e construir uma Rita de Cássia? Não, mas Deus faz além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não é verdade? É ou não é, irmão? Eu sei que alguns irmãos estão com inveja, mas Deus vai proporcionar para você também. Aleluia. Então, amados, quando eu e você entendemos, amados, que eu posso servir a Deus desprendido, que eu posso servir ao Senhor, amados, eu vou entender, amados, que eu não sou apenas alguém que vai ficar como um espectador assistindo todo o jogo. Eu vou contar aqui um segredinho para vocês, tá? Mas só entre a gente, pelo amor de Deus. Se vazar essa conversa, eu sei que foi você que contou, tá? Aí eu vou ficar com raiva, a gente vai ficar intrigado. Mas, amados, no meu momento lúdico é aquele momento que... Vocês sabem o que é lúdico, não sabe? É aquele momento assim que é onde a gente fica assim, mais à vontade, reinando em vida. Para não dizer que estava no banheiro, né? Aí, amados, aí você tá... Eu gosto de assistir uns vídeos que passam no Facebook, né? Que eu sou o único ser vivo ainda dessa terra que assiste o Facebook. E eu gosto do meu momento lúdico, amados, estar ali e de ver alguns vídeos, né? E o Facebook, ele gosta de botar para mim algumas coisas assim, que eu gosto de ver aqueles carros que tem uns pneus grandes, que faz manobra, daquelas motos que pula, sabe? Eu gosto daquelas manobras e tudo mais, mas tem algo que o Facebook notou que eu gosto demais, que é justamente o quê? Jogo de basquete. E, amados, eu gosto daquelas enterradas, sabe? Eu vibro junto com o povo, né? É cada jogada que eu olho assim e digo, uau, diga, eita, essa foi boa. E, amados, eu gosto daquilo. Eu gosto de assistir. Então, o Facebook, sabendo o que eu gosto, ele bota lá para toda vez ver as enterradas, essas coisas todas. Mas sabia, amados, que Deus, ele não nos chama para ser espectadores, apenas para assistir. Mas ele nos chama, amados, para que a gente possa entrar dentro do campo e fazer parte do jogo. Deus nos chama, amados, não apenas para estar olhando, dizendo, puxa vida, como era maravilhoso as curas que Deus fazia através de Kathryn Kuhlman, mas Deus te chama, como a mim também, para impor as mãos sobre os enfermos e verem pessoas sendo a sua vida totalmente restaurada. Sabe, amados, eu gosto de basquete, mas era como se o Senhor dissesse, rapaz, eu não te chamei apenas para assistir no teu momento lúdico, mas eu te chamei para você fazer parte desse time. E, amados, eu fiquei até sonhando, pensando em eu fazendo uma enterrada, pulando, girando e fazendo enterrada de costas, só para só o time adversário ficar com vergonha mesmo, né? Tá certo que eu sei que eu vou contar outro segredinho aqui para vocês. A única vez que eu joguei basquete, eu deixei de jogar, né, porque a gente estava jogando entre os pastores e o pastor Vinícius me deu um escorão lá em Campina Grande, chama assim de dar um chega para lá, né? Ele me deu um chega para lá, rapaz, que eu saí do campo comendo capim do lado de fora. Eu disse, cara, não valeu não. Sabe aquele menino buchudo? Sabe, eu voltei com raiva, disse, joga mais não? Joga mais não? Não vale não, não é possível, a pessoa não sabe nem jogar, rapaz. A gente está brincando aqui, o cara me deu um escorão. Eu saí comendo capim aqui do lado de fora, não jogo mais não. E fiquei lá emburrado, sentado, não joguei mais. Aí naquele dia acabou o meu... Né, eu sei que a NBA talvez pudesse me chamar para fazer parte, né? Mas uma coisa que é certa mesmo, amado, a gente deseja que você entenda
De quê? Deus não te chamou apenas para ficar olhando, mas Deus te chamou, amados, para você ir lá pegar uma bola, para suar a camisa, para dizer, Senhor, eu sou um contigo e eu vou fazer acontecer nessa terra, porque não vai existir diabo nenhum da face dessa terra que vai me convencer ao contrário de que eu sou alguém qualquer. Não, eu sou alguém muito especial para Deus. E por ser alguém tão especial para Ele, o amor dele me constrange ao ponto de entregar minha vida plenamente para Ele e fazer com que as obras dele, que é destruir as obras do diabo, aconteçam nessa terra. E as pessoas receberem, escutarem as boas novas do Evangelho. Quem é essa pessoa? Sou eu. Essa pessoa é você. Então, amados, estenda as tuas mãos e diz, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a minha vida valer a pena nessa terra. Porque, amados, nós olhamos e vemos, amados, que Deus colocou a compaixão, Ele colocou o amor dEle dentro de nós. Ele colocou a sua vontade, amados, de podermos todos os dias fazer acontecer. Quem somos nós? Somos os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas somos nós. Então, amados, que haja essa compaixão, ela possa estar em evidência na nossa vida, em cada momento do nosso dia a dia. Porque, amados, se você olha algum problema que aconteceu lá fora e você tem aquele sentimento de dizer, não foi comigo, não foi com minha família, então não é problema meu, que a polícia possa resolver. Sabia, amados, que nós fazemos parte também do problema? Sabe por causa de quê, amados? Nós somos a solução que esse mundo precisa. Esse mundo jaz o maligno, lá fora tem as trevas, e nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. E nós podemos levar claridade para a escuridão que está lá fora. Se você olha, como por exemplo, estava me lembrando agora, daquele caso, daquela criança lá em Sumé, sabe, no ano de 2015, até eu acho que foi essa semana que os homens eles estavam para ser julgados, né? Se você olhar no portal da Globo, você vai ver, amados, do que aconteceu. Uma criança que foi sacrificada, ela parece que tinha 5 anos de idade na época, e ela foi sacrificada para quê, amados? Para ser colhido o sangue dela, para um ritual. Para o que mais eu não sei, porque o jornal não dizia o restante. Mas lá no jornal da Globo estava dizendo que aquela criança, ela foi, né, para aquele local onde ela foi cortada, né, os seus órgãos genitais foram cortados, ela foi aberta, né, tiraram, parece, eu não sei se foi o coração, se foi um outro órgão que tinha dela. E sabe, amados, aquilo ali foi muito forte que aconteceu. E, amados, se não há compaixão no nosso coração com relação a tudo isso que aconteceu, amados, nós precisamos parar um pouco e rever a nossa vida. Porque, amados, eu e você precisamos entender que eu faço parte do problema. Sabe por causa de quê, amados? Que a gente não deve olhar para aquilo e dizer assim, não é comigo, não é da minha família, então pouco me importa. Eu me importo, sim. Eu me importo, amados, que eu fique imaginando como é que aquela criança foi para aquele local. Eu fico imaginando, porque talvez o pai, o padrasto e a mãe estavam ali, ela foi para aquele local onde ela ia ser sacrificada, talvez sem nenhum medo, sem nenhuma angústia. Mas ela foi para lá, amados, e teve a sua vida ceifada. Ela morreu por causa de uma mentira. E por que não, amados, eu e você, que conhecemos a verdade, e essa verdade trouxe liberdade para a nossa vida, a gente também não pega e apregoa as boas novas do Evangelho, que é a verdade, para que pessoas mais nessa terra, elas não sejam sacrificadas em rituais, para muitas vezes pessoas conseguirem um emprego, conseguirem fama, conseguirem dinheiro. E, amados, isso é um engano que o diabo tem trazido. E pessoas, amados, se você pensa assim, hoje não existe, existe. Ainda existe pessoas que são sacrificadas nos dias de hoje. E eu e você como igreja, mas nós precisamos ter compaixão com relação a isso. E sabemos, amados, que a nossa vida, para valer a pena, eu preciso fazer a diferença nessa terra. Eu preciso entender, amados, a dor do meu irmão, para que eu possa pegar junto. E aonde é que a igreja entra nesse negócio? Ela entra justamente, amados, em anunciar as boas novas do Evangelho. Porque eu chego lá e eu ensino a verdade, e aquelas pessoas que estavam envolvidas com uma mentira, elas vão discernir que não precisam mais fazer sacrifícios humanos para conseguir chegar e obter alguma coisa que esse mundo
lá fora pode oferecer, porque é passageiro, é demoníaco isso. Mas Deus nos chama, amados, para sermos igreja, para que a minha vida e a tua vida valha a pena. Amado, se você não tem ninguém na tua família que foi estrupado, que teve uma vida a qual, amado, estava à mercê de pessoas, de familiares muitas vezes, dentro da sua própria casa, mas eu já tive pessoas dentro da minha família. E por que, amados, Deus colocou no nosso coração da gente chegar e abrir de uma maneira legal um abrigo para meninas que foram justamente abusadas? É por causa de quê, amados, que nós sabemos o sofrimento que há na vida dessas meninas, aonde elas não podem gritar, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão junto delas, que eram para proteger, que eram para socorrer, são eles que são os abusadores. E nós, amados, como povo de Deus, não podemos cruzar os braços e dizer, não, para que eu me meter nisso? Sim, amados, nós precisamos ir lá fora e meter a nossa mão aonde está sujo, para poder trazer a limpeza que Deus deseja. Porque se você conhece ou convive com alguém que vive na prostituição, você vai ver que boa parte delas, elas foram abusadas quando eram crianças. E elas não tiveram a quem recorrer. E hoje vivem drogadas para poder viver nesse tipo de vida. Mas eu e você, amados, nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. Nós podemos e devemos fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu não tenho nada, eu não sou formado em alguma coisa. Mas você tem a boa vontade de conhecer a palavra e de fazer com que a palavra de Deus seja manifesta através da tua vida. Então você tem tudo. Porque, amado, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho estudo, eu nunca fui para uma universidade, as pessoas de vez em quando me criticavam porque eu falo errado, mas por causa disso, amados, eu deixei de apregoar as boas novas? Não, foi daí, amados, que eu comecei a pegar junto e dizer, eita, o diabo está com raiva. Ele está com raiva, ele está querendo me fazer vergonha, né? Só porque eu troco o D pelo T, o S por 2S, C cedilha, boto vírgula onde não existe, boto ponto final porque eu gostei, cheguei a dizer, acabou a frase aqui, né? Eu acento, nós e nos e nós, para mim tanto faz, eu boto lá o acento tudinho. Se der errado, deu, mas o que eu quis passar, eu passei. E, amados, às vezes eu escrevo coisa que nem eu mesmo entendo, digo, rapaz, está tudo errado aqui. Né? Às vezes não é bom, amados, você terminar o culto e até uma criança vir te corrigir, porque eu disse que três letrinhas só, Deus é amor, e terminei o culto, uma criança que estava desenhando lá no mundo da frente, chegou e disse, tio, deixa eu dizer uma coisa, não é 3 letrinhas não, é 3 palavrinhas. Quem é o pai e a mãe dessa menina aqui? Leva para casa, leva. E sabe, amados, e você acha que isso é bom para alguém? Não, mas eu estava lá, amados, continuei. Mesmo falando errado, cachorros ou cachorros, eu não pouco me importa, sabe, mas as pessoas me corrigem depois, eu fico triste, às vezes eu fico, mas deixo de apregoar as boas novas, não. Então, amados, não deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, simplesmente porque você acha que você é um incapacitado. Não, Deus te dá a capacidade certa para fazer acontecer nessa terra, porque, amados, o Senhor nos ungiu para fazer com que as boas novas sejam apregoadas, seja para recuperar pessoas, seja nos presídios, seja onde for. Porque, amado, se você pergunta o que é que a gente faz com aquelas pessoas que sacrificaram aquela criança, leva as boas novas para elas. Ah, vamos botar elas na cadeira daquele choque. Não. Deus não me chamou, amados, para poder tirar a vida de alguém. Deus me chamou para levar a vida para alguém. Eu e você como igreja, mas nós temos um papel muito importante nessa terra, porque nós somos os braços, nós somos as mãos, nós somos a boca, nós somos as pernas de Cristo nessa terra. E nós podemos ir aos 4 cantos dessa terra, porque Deus vai nos proporcionar isso. Amado, eu não tenho dinheiro. Amado, vai chegar dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste. Você vai viajar aos 4 cantos dessa terra. Amanhã você vai estar lá em Cochichola, no outro dia vai estar lá em Sapé, no outro dia vai estar lá em Juazeiro da Bahia, no outro dia você vai estar aonde? Deus sabe, mas você vai chegar lá. E você vai poder estar lá, amados, anunciando as boas novas, dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa. De eu poder chegar aqui em Juazeiro da Bahia, conhecer esse Rio São Francisco,
ver como é bonita aqui a agricultura, que onde tem água, vida existe naquele lugar. Sabe, amado, Deus vai te proporcionar cada coisa para que você possa viver. E você vai poder, amado, vibrar junto com aquilo que Deus tem. E para encerrar, amados, eu queria que você abrisse comigo lá em João, no capítulo 10. João, capítulo 10. No versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas é a mesma coisa que está escrita na tua Bíblia. João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, amados, Jesus Cristo, ele está mostrando de uma maneira bem clara que existem dois senhores. Existe o diabo e existe o Deus, que é o Deus verdadeiro. E sabe, amados, ele nos mostra os dois lados da moeda para que você possa entender e escolher de que lado você está. Porque, amados, não existe meio termo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Se eu estou em cima do muro, eu estou fazendo com que as coisas do diabo prevaleçam. Por causa de quê, amados? Porque eu vou estar sendo negligente, omisso com as coisas do Senhor. Mas se eu sou operante, praticante da palavra, aí, amados, as coisas vão ser diferentes. E Deus está dizendo, ó, só tem esses dois senhores. Esse aqui, eu vou ser bem sincero, o que é que ele traz? Ele traz morte, traz destruição, ele vai roubar a tua alegria, vai roubar a tua paz. Mas eu vim para morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia para proporcionar o quê? Uma vida zoé, uma vida segundo a vida de Deus. E essa vida que eu tenho para proporcionar uma vida plena. Não é uma vida que vai depender daquilo que está ao teu redor, daquilo que você tem, quantos carros você tem, quantas casas você tem, mas essa vida, independente de o que você tem, a tua vida vai ser plena. Você vai ter plenitude de alegria, você vai ter plenitude de paz, você vai ter tudo o que é necessário para que a tua vida sobre essa terra seja uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que não tenha falta de nada. Foi isso que eu vim te proporcionar. Então, amados, se eu e você queremos viver uma vida que agrade a Deus, sirva ao Senhor de todo o teu coração, mergulhe na sua palavra, amados, deixe Ele ser o teu Deus em tudo aquilo que chegar diante de você, porque quando chegar uma situação difícil, amados, você pode consultar o Senhor, Ele vai te orientar. Quando chegar, amados, lá alguma coisa que você, muitas vezes, quantas coisas já bateu na minha porta, amados, que eu não sabia nem como resolver. E Deus trouxe a solução para cada uma delas. E você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não é porque Ele é pastor, é por isso que a oração dele é respondida. Não, amados, eu preciso crer do mesmo jeito que você crê. Eu preciso orar do mesmo jeito que você ora. Porque, amados, o povo de Deus anda e vive pela fé. E se eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor, amados, eu preciso entender, eu preciso deixar a minha vida de lado, para que Ele viva em mim, e por Ele viver em mim, eu vou viver uma vida que agrada a Ele. Dá para entender? Se eu dizer para você que você precisa morrer para você mesmo, para que Deus possa viver através de você, não é duro isso? Amados, eu olhava assim e dizia, oxe, e minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, eu não vou ter mais vontade, desejo, sonho nenhum? Mas, amados, não é isso que a Bíblia está falando. Você pode ter desejos, você pode ter vontade, você pode ter sonhos, mas comece a cada dia mais ruminar na palavra, e você vai ver que aquilo que eu falei é verdade. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, fazemos com que a vontade dele seja realizada nessa terra, as nossas vontades Ele vai realizar. Dá para entender? Dá para entender? Então morrer para nós mesmos, mas não é prejuízo. Porque o mundo lá fora, mas ele ensina o quê? Se você quer ter, retenha, guarde, poupe. Mas no reino de Deus, como é que você deseja ter, como é que você faz? Plante, doe, abençoe. É totalmente ao contrário, amados. E o que é melhor, amados? Eu ficar com aquilo que o mundo ensina ou ficar com aquilo que Deus diz? Porque o mundo lá fora diz o quê? Quem é o maior? É aquele que senta na mesa.
Mas no reino de Deus é totalmente ao contrário. O maior é aquele que serve às mesas. E eu desejo, amado, ser grande no reino de Deus. Eu desejo chegar diante de Deus um dia e Ele olhar para mim e olhar para você também e dizer: filho, valeu a pena. E para encerrar, amado, deixa eu só te contar uma coisa. No século passado, eu servi no quartel. No ano de 1992, estava lá eu no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada. E chegou, amados, lá o dia da primeira baixa, e o capitão da minha companhia mandou me chamar e disse: aí, Diniz, você vai querer engajar ou você vai querer sair? Eu disse: olha, capitão, a minha família, eu ajudo a ela e eu desejo sair para poder ajudar os meus pais. Mas, para minha surpresa, amados, para mim, naquele ano, eu fui o praça mais distinta da minha companhia. O que é o praça mais distinta? É aquela pessoa que teve, assim, menos punição, que teve um bom comportamento, que foi o soldado exemplar daquele ano, da minha companhia, que era a CCS. E eu estava lá, mas no dia da formatura, no dia que a gente ia embora, homem não chora. Eu estava ali, eu já aprendi, eu respiro profundo, aí eu paro. Sabe, amados, eu estava ali, a tropa todinha em forma, né, todo o batalhão em forma, e a gente, cada um da sua companhia ia sair. Homem não chora, peraí. E a gente ia até lá na frente, amados, e do tenente-coronel, que era o comandante do batalhão na época, a gente ia receber o diploma de honrar o mérito. E, amados, naquele dia, como foi glorioso aquele dia, no dia que eu saí marchando, saí do meio da nossa tropa, para chegar lá na frente e receber aquele diploma. Vocês não imaginam o significado que tem para mim aquele diploma. Sabe, de chegar ali, de fazer bem feito o que era para ser feito. E, amados, um dia Deus começou a tratar comigo, disse: não era glorioso para você? Aquele dia não foi um dia de honra? Eu disse: foi. E ele disse: imagine no dia que você vai estar diante do general dos generais. E você vai vir até a minha presença para receber o teu diploma de honra ao mérito, a tua coroa. E sabe, amados, esse dia vai ser glorioso demais para a nossa vida. É um dia, amados, onde a gente vai estar diante do nosso Deus, amados, e a gente vai poder escutar dele, da própria boca dele, dizer: minha filha amada, meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Sabe, amados, o nosso galardão vai ser maravilhoso. Porque, amados, nós não somos um povo qualquer, mas nós somos os filhos amados de Deus, que arregaçamos as nossas mangas e dizemos: pastor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou é Deus, eis-me aqui? Sabe, amados, mas eu posso ser usado por Deus, amado, para tocar fogo na tua vida. E dizer: ei, vem cá, eu soube que tu tem um talento, tu sabe cantar. Tu canta até melhor do que eu no banheiro. Mas sabe que tem uma casa ali de recuperação, uma casa de abrigo, para que a gente possa ir lá, para a gente louvar ao Senhor e levar as boas novas para aquelas meninas que não tinham nenhum motivo mais para viver. E a tua voz vai fazer a diferença ali. Porque quando você abrir a tua boca para cantar, vai sair poder de dentro de você. E aonde existia tristeza na vida daquelas meninas, vai começar a existir alegria. Eu vou olhar para você e dizer: ei, vem cá, eu soube que o teu abraço cura. E cura mesmo, mano. E a gente vai lá, amados, e você, uma mulher, vai poder abraçar aquelas meninas e demonstrar com a tua própria vida o amor de Deus por elas. Deus tem tantas coisas para fazer através de nós. E sabe, amados, a gente não vai ficar à mercê daquilo que o diabo traz. Porque todos os dias, amados, o diabo olha para mim e diz: não pode, não tem, não vai chegar, não vai ter. Mas todos os dias a gente declara: nós temos, nós podemos e nós vamos chegar. Porque esse sonho não é meu, esse sonho foi Deus que colocou no nosso coração.
E nós vamos estar aqui reunidos, amados, para sermos exortados pelo Senhor, afogueados por Ele, e vamos sair lá fora, amados, para tocar fogo nesse mundo lá fora. Porque você vai chegar amanhã no teu trabalho, tua língua vai estar coçando para poder contar as boas novas. E o cara chegou a dizer, eu bebi todas esse final de semana. Aí tu diz, rapaz, eu também. Eu estava embriagado na igreja. Rapaz, eu tomei o vinho do Espírito Santo. Aí ele vai entender no começo, dizer, como é que é esse negócio? Me conta mais aí. Dizer, rapaz, eu saí embriagado da igreja. Cheio, mas cheio. Na lata, meu amigo. E o cara, pois é, e como é que é isso? Aí você vai lá, vai poder contar para ele. Você vai poder fazer igual aconteceu com o Manuel Dias. Eu acho que eu não sei quando foi que eu escutei ele falando disso, mas ele disse que uma vez encontrou com um homem que tinha uma vida um pouco, assim, a mão dele não era muito dura, né? Tinha a mão assim um pouco mole, e um moço chegou e veio assim meio se enxerir para o lado dele, e ele disse, rapaz, deixa eu contar, eu tenho já um namorado. E ele disse, e quem é? Ele disse, é Jesus Cristo. E começou a falar de Jesus para ele. Outro dia eu estava lá, Matos, cortando o cabelo, o que resta do meu cabelo, e estava lá, Matos, no barbeiro, e com um anel de noivado e no outro anel de casado. E uma senhora chegou lá e disse, olha, eu posso dar aqui uma massagem nas suas costas com a máquina que ela estava. E ela olhou e eu disse, mas quanto ela? Disse, não, é totalmente de graça, enquanto você está cortando seu cabelo, eu vou fazendo a massagem. E ela olhou para as minhas duas mãos e disse, ué, como é que é? Você é casado ou você é noivo? Eu disse, não, eu sou casado. Né? Já, na época, eu nem me lembro quantos anos já fazia, eu tenho 3 filhos e tudo mais, mas eu também sou noivo. E além do mais, eu não sou noivo, né? O esposo, eu sou a noiva, né? Que eu estou esperando o meu noivo chegar. E ela disse, meu Deus, isso aqui é mundo moderno. Aí eu disse, pois é. E eu disse, sabe o meu noivo, ele vai vir buscar a gente, que é a noiva de Cristo. E lá naquele local onde estava, mas as pessoas escutaram o evangelho. Porque já viu que a gente é curioso? Você já viu? A gente escuta, como é que é? O cara é casado, tem 3 filhos e está esperando o noivo vir buscar ele. Pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. Né? E as pessoas imaginam eu vestido de noivo, aquela coisa toda, né? Mas não imagina que era a noiva de Cristo que vai vir nos buscar. E isso, amados, a gente pode aproveitar essas coisas para poder anunciar as boas novas. Deus vai te dar estratégia, justamente com relação a coisas específicas, em dias específicos, para poder anunciar as boas novas. E você vai ver, amados, que nós vamos povoar os céus. Porque eu não estou aqui, e nem o Ministério Verbo da Vida me cobra com relação a isso. Sabe de quê, amados? De estar aqui para ter números na igreja. Ele não me cobra pessoas, ele não me cobra dinheiro, eles nunca me cobraram isso. Mas eles falam muito de vidas, porque esse é um princípio que a igreja deve ter. Então, não sabe essa cadeira que está vazia do teu lado? Você já olhou para ela, já viu? Sabia que essa cadeira, amados, é justamente para a vida de alguém que precisa de Cristo? E eu e você podemos fazer isso, porque nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos estar, amados, não é para encher uma igreja, porque o pastor tem que ter números para poder falar para o ministério. Não, amados, eu preciso levar vidas diante de Deus. Que os nossos celeiros estejam cheios de vidas para enxergarmos e colocarmos diante do Senhor. Porque é isso que é a vontade de Deus. Dá para entender isso, amados? Então fecha os teus olhos, só um minutinho. Pai, obrigado, Pai, por essa tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque as aves de rapina nunca, jamais vão roubar essa palavra que foi implantada no nosso coração. Porque eu creio, Pai, de todo o meu coração, que essa semente, ela multiplicará e ela produzirá 30, a 60 e a 100. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que as mentes cativas de cada pessoa a escutarem aquilo que tu desejas e não, Pai, aquilo que o diabo pode proporcionar. Muito obrigado, Pai, pelo novo final para a nossa história, porque a nossa vida, Pai, vai ser um sucesso nessa terra, vai glorificar o Teu nome e vamos poder chegar, Pai, um dia diante de Ti e dizer que a minha vida valeu a pena ser vivida. Muito obrigado por isso, Pai, no nome de Jesus, amém. Amados, deixa eu te perguntar